Gurizada, o negócio é o seguinte, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, em rápida manifestação no começo da tarde desta quarta-feira, mostrou não dimensionar o tamanho do movimento de greve organizado pelos jogadores colorados na manhã desta quarta-feira, quando eles se negaram a participar do treinamento. Uma reunião emergencial foi marcada e durante a tarde as atividades voltaram à normalidade. Um episódio extraordinário e que marca uma ruptura da relação entre o grupo de jogadores e a atual direção colorada. A gente precisa falar sobre isso. O vídeo tem a força da Mais Ágil e aqui eu já te coloco o WhatsApp deles. 55 é o código de área, 992 11 1908. Mas para facilitar a tua vida, tem link na descrição deste meu vídeo. A Mais Ágil, eu lembro, é a empresa que te dá todo o caminho, todo o atalho para que tu consigas antecipar até 5 anos do teu FGTS. É uma boa, né? Botar a mão nessa grana agora. E não pensa que é um processo que leva 30, 45, 60 dias. É 1, 2 dias, pai, pum, dinheiro na tua grana através da Mais Ágil. Chama no WhatsApp, pega a grana agora, faz um investimento bacana, troca de carro, compra um bem para tua família, programa as tuas férias, quita um débito que tá te incomodando. Chama a Mais Ágil no WhatsApp. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala. Greve episódio 2, presidente do Inter não entendeu o tamanho do movimento. Foi uma entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos, cheia de contradições. Ele se contradisse o tempo todo. Para quem não entendeu muito bem o episódio, eu coloquei no final da manhã desta quarta-feira um vídeo no meu canal, tá aqui o vídeo, contando este episódio que é extraordinário, que não é rotina do futebol brasileiro. Os jogadores do Internacional se negaram a treinar hoje pela manhã pelo atraso de 3 meses da parte do salário condizente ao direito de imagem. Não são todos os jogadores que recebem isso, é uma parte do grupo, mas houve uma mobilização. A informação que a reportagem da Band tem é que isso foi liderado, este movimento, pelo Tyson, outras lideranças se incorporaram e os jogadores se negaram a treinar. No começo da tarde, depois de conversar com um grupo de atletas, e depois de o Internacional efetuar o primeiro pagamento de uma parcela, são 3 meses de atraso, no começo da tarde o Inter pagou a primeira parcela, e já no meio da tarde pagou a segunda parcela, o que mostra o êxito deste movimento dos jogadores. Os jogadores do Internacional atingiram o objetivo. O presidente Barcelos abriu esta entrevista coletiva dizendo que foi surpreendido hoje pela manhã. Depois ele deixou claro que se ele estivesse lá, e também o vice de futebol Emílio Papaleuzinho, eles estavam em compromissos de ordem profissional, talvez o problema não acontecesse. Isso, na minha opinião, diminui o tamanho, por exemplo, do executivo de futebol do clube, William Thomas, que foi quem pela manhã tentou negociar com o grupo de jogadores. Mas esta tentativa do presidente Barcelos de dizer que houve a prorrogação, o adiamento do treinamento da parte da manhã para a parte da tarde, que foi consensual, esta não cabe, esta não cola. A gente sabe que os jogadores se organizaram, protagonizaram uma greve, a direção se mobilizou, se agilizou, mandou recado para as lideranças, conversas por WhatsApp, por telefone, reunião no começo da tarde, pagamento de uma parcela, os jogadores sossegaram e foram para o treinamento. Nessa entrevista coletiva, mal concebida pelo Internacional, como tem sido a comunicação do clube nesses últimos tempos, embora a contratação de gestor de área, embora o investimento para melhorar a parte de comunicação do Internacional, não se consegue êxito, o presidente limitou a responder 4 perguntas das 4 emissoras de rádio, o que eu acho absolutamente lamentável. Isso já é uma demonstração de que o presidente não entendeu ainda o tamanho da cadeira que ele senta, que é de presidente de uma empresa gigante, como o Esporte Clube Internacional. Quando ele limita só 4 perguntas, mostra que está com medo de ser questionado ou que não está preparado para ser questionado. Por isso a limitação em 4 perguntas. Mas mesmo em 4 perguntas, o presidente caiu em contradição. Quando ele disse, por exemplo, que talvez tenha faltado aos jogadores a informação de que esse pagamento seria feito agora, por esses próximos dias, 3 dias, quando há um dinheiro para entrar. Vocês acham que se os jogadores não tivessem esse tipo de informação, que eles ainda manteriam a ideia da greve? Quando ele diz que foi pego de surpresa,
surpreso com o movimento pela manhã e que o treino passando à tarde foi consensual. Olha, se foi pego de surpresa, é porque partiu dos jogadores um movimento de descontentamento, de não treinar e uma greve. Foi uma greve. Soma-se a isso o fato de que este episódio demonstra uma completa falta de capacidade da direção do Internacional de dialogar, de se relacionar, de comandar, de liderar o seu grupo de jogadores. Aliás, essa relação é ruim, e eu já trouxe essa informação aqui no meu canal, e a gente já debateu sobre isso também no nosso Donos da Bola, nosso debate raiz de segunda a sexta-feira, sempre ao 12h30 na TV Bandeirantes, de que a relação vem ruim desde a saída do Abel. Ah, alguém dirá aí, mas Menegas, o grupo trocou muito. É verdade, mas tem uma base que continua lá. E vocês acham que os jogadores não conversam entre eles? Quem está chegando? Como é que é essa direção? Pois é, mandaram o Abel, que era a nossa liderança, que perdeu o Campeonato Brasileiro no último lance, na última bola, dispensaram o Abel, os caras não são fáceis. Isso vai passando e a gente sabe que a relação nunca foi boa. Paulo Brax nunca conseguiu ter uma boa relação, o vice de futebol Emílio Papaléuzinho é praticamente ignorado por esse grupo, e eu imaginava que Paulo Autuori, diretor técnico, aliás, eu não ouvi o nome dele nesse episódio ao longo desse dia, William Thomas, que é o diretor executivo, pudessem tentar sanear esta relação que não tem sido boa e que agora está em processo de completa ruptura. Há uma quebra de confiança com este episódio gigante. Se o Internacional, por exemplo, ganhar o jogo do Bragantino no próximo domingo, te dirá, puxa vida, os jogadores ganharam agora porque receberam o dinheiro. Se perder o jogo, olha aí, ó, os jogadores estão demonstrando ainda insatisfação. Então este episódio não se encerra com a volta aos treinamentos e nem com o pagamento de 2/3 da dívida, e talvez nas próximas horas já seja quitado por completo. Este episódio segue, tanto na Copa Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro. Aliás, eu desconfio, é a minha leitura, que este episódio impactou, por exemplo, na atuação do Internacional contra o Atlético Goianiense na segunda-feira. Eu antes não pensava que pudesse impactar, mas agora a gente vê que impactou. Tal o quanto estava desligada esta equipe em campo, mandando recado para a direção. Ninguém criou uma greve em 24 horas. Esse descontentamento do grupo vem perdurando há alguns dias. E eu tenho até a desconfiança se isso já não é demais atrás. Se outros tropeços do Internacional também não estão ligados a este descontentamento que culminou com uma greve. Mais uma questão que precisamos falar sobre isso. A relação de Tyson e dos demais jogadores com a torcida. Como fica a partir de agora? Haverá uma desconfiança muito grande do que este grupo é capaz de produzir. Alguém dirá assim, não, o Internacional, o presidente chegou a tentar dizer, né? Agora é foco total no Bragantino. Que foco total se os jogadores hoje pela manhã estavam mais preocupados com o pagamento do direito de imagem? Que foco é esse que o Internacional tem? A direção do Inter não consegue mobilizar o seu grupo para ter uma necessária recuperação no Campeonato Brasileiro, gurizada. O Inter vem de 5 empates, o Inter está próximo da zona de rebaixamento. E vem falar em foco, não se vê foco. Se vê foco em tentar negociar, em tentar recuperar os atrasados e em organizar um movimento de greve. O Tyson, e aí eu faço uma crítica ao grupo de jogadores, entrou na sala de coletiva e teve um chilique no começo da tarde. Quem aí disse que eu liderei um boicote? Quem foi? Os jornalistas convidaram ele para dar uma entrevista e ele pipocou e foi embora. Partiu. Os jogadores do Inter têm que ter coragem de assumir posições. Não adianta ser valente para reclamar de salário. Tem que ser valente dentro de campo. E tem que ser valente para dar publicidade à sua condição de greve. A esta posição de boicote. Esta é a valentia que se espera desse grupo de jogadores. Dar chilique na sala de conferência com o telefone, com o microfone desligado não tem significado algum, pois o Tyson que convoca uma entrevista coletiva, ele e os demais líderes que estão com ele nesse processo e que expliquem o que aconteceu. Senão eu acho que esse é um grupo de jogadores pipoqueiro que o Internacional tem na temporada de 2022. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Vou ficar um pouco mais calmo agora. Eu quero convidar todos vocês que têm grana parada no FGTS para que busquem parte desse dinheiro, 5 anos, junto com a Mais Ágil. Eu já coloquei um link na descrição desse meu vídeo que é para tu clicar lá e cair no WhatsApp da Mais Ágil. Se não está aqui o WhatsApp, manda uma mensagem lá e eles vão de forma muito rápida te atender e te mostrar como é simples,
como é fácil para que tu consigas antecipar 5 anos do teu FGTS. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.